né? A história e a geografia andam juntas, não tem como, né, acontecerem as coisas que não sejam no espaço geográfico e num certo momento. Então, tempo e espaço obrigatoriamente têm que andar juntos. Vamos compartilhar nossa tela, então, para que a gente possa, juntos aqui também, analisar o processo de industrialização do Brasil, né? Como ele aconteceu, ou como seria interessante que ele tivesse acontecido. Vocês sabem, né, em linhas gerais, nosso processo de industrialização dependente, retardatário, né? Um processo de industrialização que aconteceu por último, digamos assim, né? Nós temos a industrialização clássica, que é aquela dos países desenvolvidos, né? França, Inglaterra. A industrialização que foi feita pelos alemães, né? A chamada Via Prussiana, né? O Japão também teve uma industrialização assim, tá? Em que você junta os estratos militares, né? As castas militares, a nobreza e a burguesia, comandada por um Estado forte, e a industrialização retardatária, que acontece em países de primeira geração, como Brasil, Argentina, México, e países de segunda geração, como os tigres asiáticos, né? Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul. Bem, no caso do Brasil, a industrialização segue mais ou menos esse percurso aqui. Ó. Primeiro, por conta do pacto colonial, a industrialização era totalmente proibida no Brasil, tá? E não adiantava querer fazer de outro jeito. O nosso papel era fornecer gêneros tropicais e metais preciosos para a nossa metrópole e de lá trazer os gêneros manufaturados, ok? Inclusive aqui no Brasil, ainda no tempo de Dona Maria I Louca, nós tivemos a quebra dos teares, né? Quer dizer, a polícia invadia a sua casa e quebrava os teares que houvessem ali, para que você não fabricasse o seu próprio tecido. Nem o tecido da escravaria, né, dos escravos podia ser fabricado, ele tinha que ser importado, tá? Os panos grosseiros de algodão e tal. E assim nós vamos, século XVIII, aí vem a Inglaterra, né, no lugar de Portugal no século XIX. Meados do século XIX, há uma tentativa de industrialização a partir da tarifa protecionista Alves Branco. Tá? Quem aproveita o aumento dos impostos sobre os produtos industrializados importados é o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, tá? Que cria a primeira fundição no Brasil, aquela que pegou fogo, né? E, enfim, que faz lá a iluminação a gás no Rio de Janeiro, tá? Mas essa industrialização não deu certo, porque faltava no Brasil mão de obra qualificada, e quando ele importava a mão de obra, essa mão de obra vinha, mas era muito cara, tá? As nossas elites agrárias interessadas na expansão do plantation e no livre cambismo não viam com bons olhos esse processo de protecionismo, né, e de industrialização patrocinado pelo Barão de Mauá, e o nosso mercado consumidor era muito restrito, até porque boa parte dele ainda era composto por escravos. Tá bom? Escravidão que durou até 1888. Vocês se lembram que o Barão de Mauá, inclusive, faliu, né? O Barão de Mauá acabou indo à falência. Tá? Então, essa tentativa do século XIX fracassou. Os capitais ingleses também não permitiam que ele fizesse essa industrialização, não queriam perder esse mercado. No século XX, nós temos, com o fim da escravidão, o início de um processo, digamos assim, mais consistente de industrialização. Primeiro, sob a forma de surto industrial, não processo. Processo industrial lá com Vargas, mas um surto de industrialização que começa primeiro com os capitais originados do café e os produtos associados ao próprio comércio e distribuição do café. Por exemplo, a sacaria, né, o saco aonde o café é colocado. Ele era fabricado aqui no Brasil, então a indústria têxtil começa a se desenvolver. Também por conta disso, vocês se lembram, o fim da escravidão, muitos capitais da escravidão
foram para o café e foram para a industrialização. Também, por conta do fim da escravidão, nós começamos a trazer mão de obra da Europa, que passava por aquelas modernizações lá, né, da segunda revolução industrial. Então, nós recebemos imigrantes da Alemanha, imigrantes da Itália, né? Por quê? Porque nesses países não haviam colônias para onde esses caras pudessem ser mandados, né? E havia a poupança de mão de obra da segunda revolução industrial. Para distribuição, a nossa rede ferroviária. Por isso, logo no início, a forte concentração da indústria no Rio de Janeiro e em São Paulo. Junte-se a isso, aquilo que nós já vimos, a teoria dos choques externos, do Wilson Suzigan, né? Então, quando há algum conflito no centro capitalista, tá? Nós aproveitamos para nos industrializar um pouco mais. Quais foram os grandes choques aqui na primeira metade do século XX? A Primeira Guerra Mundial, 14 e 18, a crise de 29, né, que deixou boa parte da indústria ociosa, e aí essa indústria se desloca aqui para o hemisfério sul, e a Segunda Guerra Mundial, né, com a desorganização da produção industrial na Europa e também nos Estados Unidos, né, uma economia totalmente voltada para a guerra. O nosso modelo, então, é esse aqui, ó. Fazer a industrialização por substituição de importações. Aquilo que antes nós importávamos, a partir de agora nós vamos produzir internamente, mesmo que com capital transnacional, mesmo que com dinheiro e tecnologia, né, transnacional das grandes empresas europeias, das grandes empresas norte-americanas. Tá? Passada a Segunda Guerra Mundial, né, ou ainda durante o período aí do Getúlio Vargas, né, que nós vamos começar a estudar semana que vem. Semana que vem a gente começa a estudar a Era Vargas, né? Aí nós temos um processo de industrialização acontecendo. O Vargas cria as condições para que a industrialização se dê no longo prazo aqui no Brasil. Ele cria as condições institucionais, ele cria as condições legais, o marco regulatório da industrialização e da administração da mão de obra. Ele cria mesmo as bases da indústria pesada no Brasil, em troca do apoio brasileiro à causa aliada na Segunda Guerra Mundial. Então nós conseguimos, por exemplo, que os americanos nos ensinassem a fabricar aço. Né? Os americanos nos ensinam a fabricar aço e nós fundamos ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Vargas cria a consolidação das leis do trabalho, que é incorporada à nossa Constituição em 1943, tá? E que vem sendo mexida no governo Temer e Bolsonaro, né? Então aí aparece a carteira profissional, aparece o descanso semanal remunerado, 13º, férias, salário mínimo, o tamanho da jornada de trabalho, tá? Tudo isso aparece nessa época. Para treinar a mão de obra, Vargas vai criar o Sistema S, né? Então, Serviço da Indústria, Serviço Nacional da Indústria, o SESC, né? Do Comércio, o SENAC também do Comércio. E aqui vai se juntar tudo isso, particularmente no estado de São Paulo, as ETs. Naquele tempo era ET, assim, ó, Escola Técnica Industrial, tá? Então, a Escola Técnica Industrial Jorge Street, a Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, ali em São Bernardo, que depois acabaram virando as ETs, assim, né? E depois, eu acho que hoje em dia, chamam-se ETECs, tá? Para produzir mão de obra técnica. Então, o Sistema S mais as ETs, né, vão se encarregar de preparar a nossa mão de obra, ok? Outra coisa que o Vargas faz é o controle sobre os sindicatos, o peleguismo, né, para deixar o movimento sindical atrelado ao Estado, para evitar que os trabalhadores fizessem greve, para evitar que o socialismo também, né, as ideias socialistas entrassem lá nos sindicatos.
Isso oferece para os investidores internacionais um horizonte de investimentos muito tranquilo. Eles sabem que pode pôr dinheiro aqui, pode pôr fábrica aqui, que essas fábricas não serão nacionalizadas. E ainda em 53, quando Vargas volta ao poder, né, eleito pelo povo, de 50 a 54, quando comete suicídio, em 1953, ele cria a Petrobras. Então, o Brasil, né, foi aí industrializado realmente enquanto processo durante a era Vargas. Nós temos as questões institucionais e a indústria pesada resolvida. Agora, tem um outro processo que vai ser feito depois, pelo governo Juscelino Kubitschek. Quer trazer para cá, para o Brasil, a indústria de bens de consumo, as indústrias de bens de consumo duráveis, particularmente a indústria automotiva, né? Então, Juscelino Kubitschek, no seu plano de metas, né, ele define que o Brasil deve crescer 50 anos em 5. E ele vai governar o Brasil de 1955, logo depois do Vargas. Vargas comete suicídio, depois nós temos a eleição de Juscelino, até 1960. Então é preciso, na opinião dele, superar o nosso atraso e fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. É o chamado nacional desenvolvimentismo. Nacional desenvolvimentismo. E aí ele traz para cá a Volkswagen, a Mercedes, a Karmann-Ghia, a DKW, né? É uma empresa sueca, tá? Então, traz a indústria automotiva aqui para o Brasil, a indústria de bens de consumo duráveis. Assim, nós temos a indústria pesada, ligada ao Estado, a indústria leve, intensiva em mão de obra e com pouca tecnologia, ligada ao capital nacional, e a indústria de bens de consumo duráveis, a indústria mais avançada, mais tecnificada, poupadora de mão de obra, associada ao capital transnacional. Tá? Nós ficamos aí na dependência desse capital internacional, né? É o chamado rodoviarismo. Hoje em dia, cerca de 75% da carga brasileira é transportada pela via rodoviária, né? Porque se eu estou trazendo automóvel, eu tenho que construir estrada para esses automóveis circular, né? Para que esses automóveis possam circular. E aí, então, eu não tenho dinheiro para continuar com ferrovias e rodovias ao mesmo tempo. Ele vai sucatear as ferrovias para que essas ferrovias sejam substituídas por rodovias. É o rodoviarismo. Bem, aqui então é aquela divisão de tarefas que eu estou contando para vocês. Ó. O Estado com a indústria de base, porque ela precisa de grandes plantas, muito investimento, e o retorno se dá a longo prazo, depois de 20, 25 anos, que uma siderúrgica começa a dar lucro, tá? Em relação àquilo que foi investido. Enquanto isso, ela vai se pagando, mas não deu lucro ainda. Quando ela vai começar a dar lucro, nós privatizamos. Foi o que foi feito aqui no Brasil. O capital transnacional fica com os setores mais tecnificados, que não utilizam muito a mão de obra e proporcionam maior lucratividade. A indústria automotiva, a indústria de informática, hoje em dia, está tudo na mão das empresas transnacionais. E o capital nacional vai ficar com os setores menos lucrativos e menos tecnificados, que são os setores ligados à indústria leve, né? Tecelagem e alimentação. Se essa indústria dá um pouquinho de lucro, vem uma empresa transnacional e leva, tá? Então ela é intensiva em mão de obra, pouco tecnificada e apresenta menor lucratividade. Essa é a divisão de tarefas clássica do capitalismo dependente e gerencial do Brasil, né? Então a nossa elite basicamente cumpre as ordens daquilo que vem do exterior. Ela não tem um projeto próprio, né? Um projeto político. Bem, a partir dos anos 60 nós temos o governo, quando sai o Juscelino, entra o Jânio Quadros, tá? Ele renuncia, e no lugar dele o João Goulart, 63, 64, ó, muita instabilidade política, tá? João Goulart prometia fazer as chamadas reformas de base no Brasil, o que faz com que os empresários
tirem o pé do acelerador. Opa, esse cara aí, reforma de base, reforma agrária, liberdade sindical, isso aí está me cheirando a comunismo. Então eles dão uma paradinha, uma desaceleração aqui, tá? Esse cara perde o poder, não faz as reformas de base, até porque os empresários, boa parte deles, os banqueiros, o capital internacional se une para derrubá-lo, e no lugar dele vem a ditadura militar. Essa ditadura militar teve um período de grande crescimento. O Brasil chegou a crescer 13% ao ano. Ano que vem, provavelmente, nós vamos crescer 2%. Então, você imagina crescer 13% ao ano. Mas sempre dependendo de capital, de dinheiro emprestado do exterior, sempre dependendo de juros flutuantes. Aí teve um negócio chamado crise do petróleo, que fez com que os juros no mercado internacional subissem astronomicamente. E o Brasil foi pego com as calças na mão. A inflação disparou, os preços começaram a aumentar demais, nós não tínhamos mais como pagar a nossa dívida externa, que também aumentou, porque os juros aumentaram, e no fim ninguém queria emprestar dinheiro mais para o Brasil. O risco era muito grande. Aí nós tivemos esse constrangimento de declarar moratória, né? Moratória. Devo, não nego, pago quando puder. Pois bem, e grande inflação, né? Assim nós vamos fazer os anos 80, vai ser chamado de a década perdida. A década perdida. Foi quando eu entrei no mercado de trabalho. Parabéns. Assim, quando vem os anos 90, com o Collor, né, nós começamos um processo amplo de privatização. Então, o nosso complexo industrial siderúrgico, né, é privatizado, as telecomunicações são privatizadas, o setor petroquímico é privatizado. Então, sai do controle do Estado e vai para o controle, a distribuição de luz também, né, vai para o controle privado. Tá? Na verdade, o modelo de privatização no Brasil não foi legal. O modelo de privatização bom no Brasil foi o das telecomunicações, em que você colocou várias empresas, sei lá, Vivo, Claro, Oi, né, TIM, para disputar o cliente. Aí é bom. Agora, você faz um modelo de privatização em que você vende a empresa pública, um monopólio público fiscalizado pela sociedade, para uma empresa privada, você troca o monopólio público pelo monopólio privado, não adianta nada. Por exemplo, aqui em São Paulo, quem fornece energia elétrica para nós aqui, né, é a Enel. Vocês viram o que eles fizeram com as contas de luz. As pessoas estavam pagando aí, sei lá, 90, 100, 120 reais de energia elétrica, passaram a pagar 300, 350 reais de energia elétrica. E vai reclamar com quem? Não tem concorrência. Vai reclamar no PROCON e tal, mas se houvesse concorrência, eles não fariam isso, eles não iriam aumentar assim, despudoradamente, desavergonhadamente, a conta de energia elétrica. Entendeu? Então, a concorrência é fundamental no capitalismo. Você não pode trocar o monopólio público pelo privado. Mas, né, inclusive com o dinheiro do BNDES, dinheiro público, então o empresário vai lá, pega dinheiro do governo no BNDES, tá, a juros subsidiados, ok? E compra a empresa que pertencia ao governo. Não entra um centavo de moeda nova no bolso do governo. Bem, a globalização econômica, inclusive com a reabertura da China, provoca um processo de dispersão industrial, né? Então, muitas indústrias ou vão para o interior do país ou se mudam de país. Vão lá para a China, por exemplo. Tá? Acontece, então, este fenômeno aqui, ó, a desindustrialização. Se você pegar a nossa região aqui, por exemplo, ela é altamente desindustrializada, né? Um monte de galpão vazio aí, um monte de galpão que acabou virando a igreja do Edir Macedo, que acabou virando, sei lá, academia, né? A Constanta ali, perto do Felício Laurito, virou academia, tá? Então, nós temos esse processo complicado aí. É o fim do protecionismo. É bom,
Porque nossas empresas, as que sobrevivem, se transformam em empresas mais competitivas, os produtos têm melhor qualidade, ficam mais baratos. Mas acaba provocando um grande desemprego quando produtos estrangeiros começam a entrar aqui no Brasil. E quando você importa produtos prontos, como nós fazemos, você gera impostos lá, não é? Na China, enfim, onde for, e não aqui no Brasil. Bem, aí você tem um mapinha, mais ou menos, né, que nós ainda vamos estudar direitinho, da industrialização no nosso país. Note a fortíssima concentração industrial aqui na região sudeste, né? Ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tá? São as três grandes regiões industriais. Por conta da dispersão industrial dos anos 90 e início do século 21, nós temos um pouco mais de industrialização aqui no sul, tá? Ó, porque é perto do Sudeste, porque dá para você importar mão de obra e trazer os produtos rapidamente. No Nordeste, nós vamos ver a indústria tradicional ainda se mantendo, quase toda ela nas capitais, né? Na região litorânea. E aqui, ó, olha esse montinho que tem aqui. Ó. É a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, tá? Onde os produtos eletroeletrônicos não pagam impostos. Então, teoricamente, a nota fiscal, teoricamente não, né? Teoricamente, a empresa fica aqui e o produto é fabricado aqui também em Manaus. Só que, na real, aqui você tem o escritório da empresa, o produto é fabricado em outro lugar, geralmente aqui no Sudeste, e a nota fiscal é emitida lá como se o produto tivesse sido fabricado na Amazônia, tá? Então, é uma sacanagem aí que os brasileiros fizeram e fazem para não pagar impostos. Aqui no Centro-Oeste, principalmente a agroindústria, né? A indústria ligada à soja, a indústria ligada à pecuária. Mas isso nós ainda vamos estudar. Bem, aí depois tem alguns exercícios que eu vou pedir para que vocês façam e no próximo encontro a gente corrige, tá? Antes de fazer a parte teórica. Então, eu pediria a vocês que fizessem os exercícios da aula. São 5 exercícios só de múltipla escolha, para que, num próximo momento, a gente pudesse trabalhar, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Nada? Então tá bom. No próximo encontro amanhã nós vamos tratar de Segunda Guerra Mundial. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.